Olá! E vamos iniciar nossa aula número 2, os segredos da forma aplicada para a anatomia humana. Na primeira aula, nós aprendemos como utilizar os sólidos geométricos, tanto em 2D como 3D, para poder montar diversas formas. Porém, na área das histórias em quadrinhos, um dos elementos que é mais trabalhado é a anatomia expressiva. A anatomia expressiva, ela é uma anatomia que você consegue enxergar o personagem, se ele está triste, se ele está feliz, se ele tem uma sensação de poder, se ele tem uma sensação de fraqueza, e poses dinâmicas para que a história em quadrinhos ela dê uma sensação de movimento. Ainda mais quando nós pensamos no comics, né? No quadrinho de super-herói. Aí que as poses têm que ser mais dinâmicas ainda. Portanto, o uso de sólidos geométricos para poder transformar a imagem em 3D, ela é bastante necessária. Ela é a única forma de você construir um desenho? Não. Você tem diversas outras formas, como por exemplo desenho de observação, desenho de impulso, né? Desenho através dos grids, mas essa forma quadricular que o John Buscema trabalha aqui no How to Draw Comics em Marvel Way é muito interessante. Então, veja como que nós estamos construindo a figura. Procure não ter pressa nesse momento, tá? Então veja que eu vou pegando pequenos sólidos geométricos, mas eu vou pensando nele de maneira tridimensional. Uma coisa que é importante, que funciona bem nesse tipo de estratégia, né, de ilustração, é o de você tentar fazer as linhas paralelas. Outra coisa também é lembrar que esse modo de desenhar vai deixar o seu desenho um pouco mais rígido. Então, depois, com um pouco mais de prática, você vai fazer esse tipo de esboço, mas procure colocar o seu traço, procure colocar o seu estilo, pratique para que você tenha linhas um pouco mais soltas. Isso vai ajudar a trazer um desenho mais orgânico, mas sem abrir mão do fundamento, que é algo essencial na carreira de um desenhista, ainda mais quando a gente fala de trabalho para super-heróis. É muito importante que uma mão, uma perna, o corpo esteja bem desenhado, porque aí você vai enfatizar a dramaticidade, as cenas, o quadrinho como um todo. Então veja que nós vamos sintetizando a forma, porque é uma maneira mais fácil de se pensar o personagem, né? Muito difícil ter o tempo todo um modelo, né? Ou uma escultura que você possa utilizar e fazer várias posições. Então isso aqui é uma maneira de você deixar o desenho mais sintético, né? E pensar nele em 3D. Agora, repare que você vai utilizando o tempo todo quadrados, cilindros, círculos. Você vai trazendo essa simplificação para os objetos simples que nós utilizamos na aula anterior. Aqui nós estamos utilizando um exemplo do livro, mas já adianto a vocês, procurem utilizar o modelo do livro como uma referência, não como uma cópia exata do trabalho. Afinal de contas, você não está aprendendo a fazer os desenhos do John Buscema. Você está aprendendo a desenhar. Então, se o movimento não ficou igual, né? O traço não está igual, a distância não está parecida, o importante é, você está conseguindo fazer o desenho em 3D? Você está utilizando sólidos geométricos de maneira coerente? A maquete, né, o personagem, ele está bem montado, está com uma boa proporção? São essas perguntas que você tem que ter. E a mais importante, eu estou conseguindo entender o raciocínio por trás do uso, né, dos sólidos geométricos? Fazendo isso, a coisa fica muito mais simples.
Aqui nós estamos desenhando no Adobe Photoshop. Porém, esse tipo de exercício é muito interessante de você fazer num caderno, porque você vai fazer várias e várias vezes, tá? Esse desenho que eu estou mostrando aqui no vídeo, eu devo ter desenhado pelo menos umas 30 vezes no caderno antes de jogar aqui. Por quê? Porque esse tipo de movimento você vai aprendendo com repetição, observação e, naturalmente, o pensamento dele em 3D. Você vai ver que ele vai descomplicando ao longo do tempo e você começa a enxergar os objetos e começa a percebê-los com essa ideia de sólidos geométricos. Agora, isso demanda aprendizado. Não vai ser no primeiro desenho que você vai sair fazendo e vai ficar incrível, né? Exige prática e uma prática diária, porque esse tipo de montagem assim em 3D não é muito comum no nosso cotidiano. Geralmente nós olhamos pessoas em pé, sentadas, ajoelhadas, mas é muito difícil a gente ver uma pessoa da vista de cima ou de baixo para cima, ou ela correndo e vai dar um soco em alguém. Então são cenas que não estão muito no nosso cotidiano. Portanto, esse tipo de exercício requer prática para que a gente comece a habituar o nosso olhar. Bom, pessoal, nós já estamos chegando na nossa fase final desse primeiro projeto. Vai ser uma sequência de aulas, né? Nós vamos fazer o demolidor nesse trabalho aqui, tá? Então essa é a primeira etapa, né? E se vocês chegaram até aqui, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês vejam o amplo leque de aulas que nós temos aqui. Essas aulas elas são utilizadas no curso de Comunicação em Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba. Também utilizado nos respectivos projetos de extensão, né, que nós temos. Mas, acima de tudo, eu trago aqui para a comunidade, para alunos que ainda estão no nível técnico, ou alunos que estão no nível médio, né, ou que estão começando a desenhar. Trago essas aulas para que vocês possam entender um pouquinho o que a gente ensina na universidade, o que a gente mostra no nosso dia a dia na carreira de ilustrador profissional, de quadrinista profissional, essa carreira de mais de 20 anos aí que nós temos aqui atualmente. Então, peço que vocês curtam, que vocês compartilhem e que vocês vejam aí, façam maratona de vários e vários encontros, de várias aulas, né, de diversos assuntos que nós temos aí de ilustração, design, e principalmente desenho e quadrinhos, tá? Pessoal, fazendo esse desenho aqui, procure convertê-lo no seu personagem preferido. Aqui na nossa sequência nós vamos fazer o Demolidor porque estamos seguindo o livro do John Buscema e do Stan Lee. Mas você pode fazer o personagem que você quiser, inclusive nem precisa ser super-herói, pode ser uma pessoa comum, tá? Procure brincar com esses movimentos, procure fazer depois, num caderno, variações desse movimento, até você compreender e você sentir que ele está em 3D. Isso vai ajudar demais a sua compreensão e você vai alcançar um nível diferente de desenho. Você vai sair daquele desenho chapado, né, daquele desenho 2D e vai para um desenho mais tridimensional. Você vai poder contar aventuras, ilustrações, você vai ter um desenho dinâmico, um desenho que só o estilo Marvel trouxe, né, para nós. É um tipo de quadrinho diferente e que vale a pena a gente aprender, ok? Experimente, você vai gostar. Desde já, meu muito obrigado e até a nossa próxima aula!